Sejam bem-vindos, o fotografista chegou. Eu espero que assistindo alguns vídeos vocês já consigam pegar sua câmera, levantar da cadeira, ir pra rua e começar a tirar algumas fotos já. Bem, eu vou começar o vídeo falando direto sobre o assunto, porque na verdade eu nem sei quem tá assistindo, porque eu tô muito ansioso pra compartilhar minhas experiências com vocês. Não que sejam muitas experiências, né, mas convido vocês agora a pegar a câmera de vocês logo, para já ir testando e depois não vir reclamar comigo que vocês não aprenderam nada com o vídeo, né? E antes disso, eu recomendo a vocês a darem uma olhadinha no manual de vocês. Se vocês tiverem manual, né? Se vocês não tiverem roubado a câmera de ninguém. Mesmo se vocês tiverem roubado a câmera de alguém. Se tem internet, vocês podem procurar o manual na internet. Pega o manual de vocês e dê uma olhadinha e achem na câmera de vocês onde é que fica o botão de mudar a velocidade do obturador. Porque esse é o primeiro assunto do vídeo de hoje. Você não precisa ler o manual todo da câmera, que eu sei que o manual todo da câmera é grande pra caramba. E você vai gastar muito tempo lendo todo ele, mas pelo menos tenta entender todos os botões da sua câmera e tudo que essa câmera faz. Porque hoje a gente vai falar só de velocidade do obturador, mas mais pra frente você vai precisar pegar em outras coisas e pra você poder ter um controle total sobre o que a gente vai chamar de tripé da exposição. Quando eu falo tripé da exposição, porque são 3 pés de apoio, basicamente, como todo tripé funciona, né? Com 3. Velocidade do obturador, abertura do diafragma e a sensitividade do sensor, ou ISO. Hoje a gente vai falar sobre velocidade do obturador. E em cada um desses vídeos, que vão ser 3 da série, eu pretendo pelo menos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em quanto esses pés influenciam na exposição e também influenciam em outras coisas da composição da sua fotografia. E se você não leu o manual da sua câmera e não sabe trocar a velocidade do obturador, eu vou te dar um tempinho agora para você poder ler o manual da sua câmera. Estamos de volta. Agora você tem que saber pelo menos como você muda a velocidade do obturador se você continuar vendo esse vídeo. Vamos falar agora sobre exposição. E exposição basicamente significa o quanto de luz está entrando na sua fotografia. A exposição você consegue ver pelo fotômetro, que é aquela barrinha que fica embaixo da sua câmera, indo de um lado pro outro. Você, tipo, botar aqui embaixo alguma coisa. Esse é o fotômetro. E o fotômetro vai indicar o quanto de luz está entrando nessa câmera. Se está entrando luz de mais, luz de menos. Vamos tentar pelo menos aprender a botar o fotômetro zerado, ou seja, entrar exatamente a quantidade de luz ideal para sua foto ficar balanceada e você conseguir enxergar tudo que está nela e não perder informação nenhuma. É bem simples. Quanto menor a exposição, menos luz vai entrar na sua fotografia e mais escura ela fica. Quanto mais luz, mais clara. É algo bem intuitivo. E pra gente poder começar a mexer com esse tripé de exposição, agora você pega a sua câmera, tome a dolorosa atitude de tirá-la do automático e passá-la pro manual. Mzinho, muito bem. E você já deve ter reparado agora que a velocidade do obturador da sua câmera ela é representada como uma fração, ou seja, ela é 1 sobre alguma coisa. Frações de segundo que o seu obturador vai estar aberto, recebendo luz. Então, vocês vão perceber que grande parte da técnica da fotografia se resume a matemática e física. Eu não tô falando isso pra desmotivar ninguém, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso. Mas já posso adiantar pra vocês que grande parte do que a gente vai discutir vai ser matemática, vai ser dividir por isso, vai ser multiplicar por aquilo, vai ser pular 3 vezes, vai ser dividir por 3, inverso, proporcional. E não é uma matemática extremamente complexa, mas eu tinha que avisar isso pra vocês antes da gente começar. Bem, lógico, existem exposições que não são frações, que são mais de um segundo, sim, mas isso são longas exposições, isso é um assunto para composição. E como toda fração funciona, sempre quanto maior o valor do denominador, que é o número que está embaixo, menor o tempo. Sim, você está dividindo por um número maior. Então, quanto maior a velocidade, ou seja, quanto mais rápido ele abrir e fechar, maior vai ser o número do denominador dessa fração do tempo de exposição. Ou seja, mais rápido a cortina superior vai levantar e a de baixo vai subir. Porque como é que funciona o obturador? Eu tenho um link aqui embaixo na descrição. Nesse link está explicando mais ou menos como é que funciona o obturador. O obturador nada mais é do que uma cortina que fica fechada entre a sua lente e o sensor. E quando você aperta, a primeira cortina sobe e depois a outra cortina sobe atrás dela fechando. E como a outra cortina subiu fazendo o mesmo caminho depois de um certo tempo, todos os pontos da sua foto eles ficaram expostos ao mesmo tempo à luz. Parece bem simples, então, você fala assim, pô, então se eu estiver precisando de muita luz, eu simplesmente deixar o obturador mais tempo. Ou se estiver precisando de pouca luz, botar ele mais rápido. E deixar aberto quanto tempo for preciso para eu poder conseguir a exposição que eu quero. Bem, mas isso não é tão simples assim. Isso é verdade, mas não é tão simples assim. Quando você abre o obturador, a luz que você capta é a luz que está sendo refletida pela pessoa. Se você deixar o obturador aberto muito tempo, a pessoa ela vai se mover na foto e ela vai refletir a mesma luz dela, ou seja, a mesma imagem dela, em lugares diferentes na foto. Isso vai ocasionar o que se chama de borrão. Você não precisa nem de velocidades muito baixas para isso acontecer. Se você tiver uma velocidade de
1 sobre 20 segundos, qualquer mexida que a pessoa dá, a foto já fica um pouco borrada, já parece que já não tá muito dentro do foco. Mas na verdade ela tá só borrada, não significa que ela tá fora de foco. Uma analogia muito boa pra gente poder entender luz, é a gente imaginar luz como se fosse água. Porque luz também é matéria. Vamos imaginar que estivesse chovendo e você tivesse um balde, tivesse que encher esse balde. Se você correr de um lado pro outro, pegando a chuva em todos os lugares, se você ficar, por exemplo, sei lá, vamos supor que você demore 10 segundos para encher o balde com água, se estiver chovendo muito. Se você correr 10 segundos, não importa onde você esteja, você no final vai estar com o seu balde cheio. Ou seja, você vai ter a quantidade de luz certa. Aquele balde cheio é a quantidade de luz certa que você precisa. Mas e se a chuva fosse colorida? Algo muito comum, acontece todo dia, eu sei. Se tiver um pingo vermelho aqui, um pingo laranja e fora um pingo azul que antes não estava entrando. Qualquer alteraçãozinha que você passar naquele tempo de 10 segundos vai fazer com que a sua imagem fique borrada, o seu balde fique borrado, que você, apesar de ter a quantidade de luz certa, a sua imagem não ficou da maneira que você esperava. Porque qualquer movimento que você fizesse alteraria o conteúdo final de cores que está no seu balde. Eu acho que ficou um pouco mais absurdo do que eu imaginei. Mas o mesmo vale pro contrário. Mas o mesmo vale pro contrário. Mas o mesmo vale pro contrário. Caralho. O mesmo vale pro contrário. O vale pro contrário. Mas o mesmo vale pro contrário. Se você... Eu consegui acertar, travei. Mas o mesmo vale pro contrário. Se você ficar muito parado, se você ficar com uma velocidade muito rápida, às vezes fica com as coisas congeladas demais. Por exemplo, essa foto aqui. Não, essa não. Essa foto aqui, ela tá extremamente congelada. Beleza, nesse caso, talvez tenha sido a sua ideia. Mas você tem que ter controle sobre o que você tá fazendo. As coisas não podem acontecer sem querer. É para isso que a gente tá aprendendo. O ideal vai ser a gente atingir a velocidade suficiente para que entre a quantidade de luz para a foto ficar fotometrada, ou seja, a foto ficar com a exposição correta, mas que também a foto não fique congelada além do que a gente precise. A foto tem que estar com luz suficiente, mas sem congelar. Ou seja, tem que achar esse equilíbrio. A dica que eu posso dar para vocês agora é: deixem sua câmera em 1 sobre 60 segundos. Ou seja, 1/60 avos de segundo, que é mais ou menos o que considera todos os seus tremores naturais, seu batimento cardíaco e rotação da Terra, sei lá, qualquer coisa. Também aconselho você comprar um tripé para você poder brincar mais tarde com velocidade mais baixa e tudo mais. Outro fator importante para poder determinar também se a foto vai ficar borrada ou não é a distância focal da lente. Calma. A distância focal é aquele númerozinho que vem na especificação dela, no caso 18-55, 18mm até 55mm, uma lente 70-200, ela vai de 70mm até 200. A distância focal nada mais é do que o zoom, basicamente, grosseiramente falando é o zoom. Quanto maior a distância focal, mais próximo a lente vai te jogar do assunto. Você vai ter uma lente de 70, ela vai te deixar muito mais próximo do que uma lente que é 18. E é assim que vai funcionar a distância focal. E por que isso influencia? Quando você está mexendo uma câmera com a distância focal muito grande, você vai estar virando ela no mesmo ângulo, mas o assunto que ela está focando vai vai andar numa velocidade maior. É uma coisa que funciona na física com velocidade angular e a velocidade do objeto em si. Porque você vai estar fazendo o mesmo ângulo que você estaria fazendo com uma lente com menor zoom, com uma menor distância focal, mas efetivamente a velocidade que o objeto vai estar é uma velocidade maior. Ele vai estar percorrendo um arco maior do que o objeto que está numa distância focal menor. Deixa eu fazer um desenho. Bota um desenho aqui, uma pessoa aqui, bota aqui um arco menor, que seria uma distância focal menor, e aqui um arco maior, vocês vão entender que é uma distância maior no mesmo tempo, ou seja, uma velocidade maior. E essa velocidade maior faz com que a câmera fique mais sensível ainda a qualquer tipo de movimentação. Tem um efeito que vai influenciar também, é a distância que você está pro seu assunto, pro que você está tirando foto. Você tem, por exemplo, quando você está andando de trem, que você olha pro trilho e você tem a impressão de que o trilho está andando muito mais rápido do que a montanha, que a montanha praticamente não se move. Beleza. Nem o trilho nem a montanha está se movendo, mas você está se movendo em relação a eles, e como eles estão a distâncias diferentes, a impressão que você tem é que está se movendo mais devagar ou mais rápido. Essa diferença de perspectiva vai influenciar também. Um assunto mais próximo vai exigir de você uma estabilidade maior, sabe? Dando zoom no olho de alguém, qualquer tremida que a pessoa der vai influenciar muito mais do que se ela estiver tremendo do outro lado da rua. Isso vai se estender também ao tipo de movimentação que a pessoa vai tá tendo. Por exemplo, se você estiver andando perpendicular onde você está mirando para tirar foto aqui, a pessoa está andando perpendicular, ou seja, ela está atravessando a foto, a câmera vai sentir que ela está se movendo muito mais rápido do que uma pessoa que está vindo paralelamente. Isso dá a impressão de que a pessoa que está andando pelo frame nessa direção está mais rápido do que a pessoa que está vindo nessa direção.
Eu não tô aqui tentando também engessar mais, mas a gente tem que entender um pouquinho como funcionam as regras. Grande parte da fotografia vai ser sobre como quebrar regras, como misturar tudo, como fazer uma composição diferente, como sair do clichê, mas é importante que a gente, antes de querer quebrar as regras, a gente consiga dominar elas. E eu espero que nesse vídeo a gente tenha conseguido quebrar um pouquinho disso e chegar um pouco mais próximo de entender como é que funciona a velocidade do obturador. Fique à vontade para continuar pesquisando, entrar em contato comigo pelo Twitter, alguma coisa do tipo, pela página do Facebook. Eu devo botar os links na descrição do vídeo, o link para a página do Facebook, o link pro meu Twitter, porque vocês têm um exercício agora. Comecem a brincar com a velocidade do obturador. E é literalmente brincar. Pegar sua câmera, tentar congelar um carro andando, botando velocidades muito altas, tentar fazer o carro borrar de propósito, tentar fazer isso com pessoas, vai pra praia, tenta fazer isso com a onda, vai pra cachoeira, tenta congelar a água, tenta deixar a água mais borrada, ver como é que fica o efeito. Pega uma criança de 3 anos e tenta congelar ela. Eu sei que isso é mais um desafio do que um exercício. Crianças de 3 anos às vezes são bem imperativas. Fica esse exercício final para esse vídeo, vocês pegarem, tirarem essas fotos, mandar pro meu Twitter, me contarem um pouco da experiência que vocês tiveram durante esse aprendizado para a gente conseguir aprender um pouquinho mais juntos. Pessoal, então é isso. O Fotografista fica por aqui. Eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. E é isso. Até a próxima.